Câmera, ação! Tá no ar o nosso podcast, Retrô que chama. E aí, já ativou o sininho aí no nosso canal do YouTube? Ative para você ficar sabendo dos novos episódios, ficar atento. Siga também o nosso Instagram, @Retrô que chama. Eu sou o Leme Paulinho Leme, o inoxidável, sempre com você, trazendo coisas do passado no presente. Vai dizer que você nunca foi no Cine São Luís, na Bomboniere, tomar um Guaraná Wilson. Vai dizer que você não foi no Cine Gazeta, lá do Jumbo, comprava chiclete Plock para assistir o filme Dirty Dance, ou então um Flash Dance. Nada melhor do que a gente conversar hoje com um cara que entende do assunto, de trilha sonora, de filmes e todos os filmes mais famosos do mundo do cinema e do DVD e do CD. Alexandre CL DVD, uma salva de palmas por esse jovem talento. E ao lado dele, o nosso querido convidado, o Pontes. O Pontes, que é um jovem rapaz, mas que vive no mundo retrô. Culpa dele, do Alexandre CL DVD. E aí, garoto, são quantos anos aí seguindo o cinema, trilha sonora, vivendo disso? Paulinho, desde criança, mas no mercado mesmo são 35 anos, exatamente esse ano, desde meus 17 anos. Eu estou com 52, são 35 anos de mercado. Caramba, mas por quê? Você era daquele que ficava falsificando a carteira de estudante para entrar no cinema para maiores de 18 anos? O Cine Jangada foi tudo onde começou ou não? Não, porque no Cine Jangada não era o tipo de filme que eu queria ver na época. Um filme que só passava filmes culturais, cara. Porque o Mani do Destino eu cortava o cabelo em frente, no antigo barbeiro presidente, que ficava em frente quando era criança, mas não frequentava a sala de cinema Jangada, não. Olha, para você que agora, não... Cine Fortaleza, Cine Diogo e o São Luís era toda semana. Ah, certo. Para você que não é de Fortaleza, é do Brasil, é do mundo, né? Hoje a gente está nesse mundo globalizado e com as redes sociais, a gente está atingindo todos os seres habitantes desse planeta. O Cine Jangada, aqui de Fortaleza, era um cine para maiores de 18 anos, se é que me entendem, né? Então a gente faz piada sempre em relação ao Cine Jangada. Mas me diz aí, com quantos anos você assistiu o primeiro filme na sua vida e qual foi o filme? Paulinho, na minha infância, um filme que me marcou é uma situação atípica, porque é um filme que ele foi produzido em 78, mas me marcou muito. Durante 10 anos ele ficou como meu filme predileto, que é o Expresso da Meia-Noite. É um filme de 78, tem uma trilha sonora maravilhosa. Linda, maravilhosa. Que inclusive o compositor é o mesmo do Top Gun, Flashdance, um gênio. É George Moroder. John Moroder. George Moroder, italiano. Que eu toco na rádio From Here to Eternity. Já que você vai, já vai, né? Pois é. From Here to Eternity. Muito bem. George Moroder é o grande maestro, né, das trilhas sonoras. Ele é referência para muitos DJs. Midnight Express. Exatamente. Né, que é o tema do filme Expresso da Meia-Noite, de 78. Então foi um filme baseado em fato verídico e me marcou muito. Você tinha quantos anos em 78? 7 anos. Me marcou muito. E é um já filme forte, viu? Eu já tinha 10. Eu já tinha 10. E você, ô Pontes, ele tem 38 anos de 35 de paixão por cinema. Você não tem 35 anos. Pelo rostinho babyface, você está com quantos anos, cara? Paulinho, eu estou com 26, eu nasci em 97, mas eu posso dizer que eu, apesar de ter nascido nos anos 90, eu me criei nos anos 80. Caramba. O contato mais antigo de anos 80 que eu lembro foi eu com 4 anos assistindo aquele Batman de 1989 com o Michael Keaton e o Jack Nicholson. Caramba. Com a trilha sonora do Danny Elfman e a direção do Tim Burton. Então, de lá pra cá, foi só... Aí veio Curtindo a Vida Doidado com 9 anos, veio De Volta pro Futuro com 8, veio o Dirty Dance, aí entrou o Alexandre... E aí, daí, de lá pra cá, foi só sucesso. O Alexandre, só boas influências. Boas influências. O Alexandre me mostrou aqueles filmes menos conhecidos dos anos 80, né? Como o Dublê de Corpo, do Brian De Palma, Viver e Morrer em Los Angeles. E até hoje, eu pego as dicas dele em tudo aí. Nunca me arrependi. Porque o Alexandre ele tem uma loja, né, virtual de CDs e DVDs e principalmente Blu-rays. de Blu-rays e a maioria deles são títulos retrôs, né? Isso. São títulos aí renomados, né? Foco, 70, 80, 90 e 2000. aí
E ele é o cliente number one do Alexandre, né? É o rapaz que mais compra filmes. Você compra mais o quê? Mais VHS, Blu-ray ou você compra o que mais com ele na loja dele? Eu procuro muito, que o Alexandre realmente me indica, são filmes assim dos anos 80, só que não tão conhecidos, né? Filmes um pouco mais escondidos. E geralmente esses filmes, a maioria só tem em DVD, né? Alguns nem sequer em DVD foram lançados aqui no Isso, Brasil. Exatamente. Mas quando tem a opção entre DVD e Blu-ray, eu priorizo o Blu-ray. E aí você começou a sua carreira virando negócio quando? Eu comecei. Vamos. Como começou, né? Eu comecei, tinha de 16 para 17 anos, na Disque Vídeo, na Santos Dumont. Era uma loja? Era uma loja. Você trabalhava ou você era o dono? Não, eu era cliente. Como eu estava todo dia lá, o dono chegou para mim, rapaz, fala o seguinte, venha logo trabalhar para mim. E com 17 anos eu assumi a gerência dessa loja. Você era o cara que rebobinava a fita ou você era o cara que cobrava a multa da fita da segunda-feira que foi entregue sem ser rebobinada de VHS? Paulinho, quando eu tentava cobrar a multa, eu via cada palavrão. Caramba. Na Plantão, principalmente, viu? Plantão Vídeo. Plantão Vídeo, que eu entrei em 89, já com 18 anos. Em frente à Assembleia. Exatamente. Lá era uma confusão, viu, E Paulinho? a curiosidade dessa locadora, gente, é que essa locadora, ela era 24 horas, né? Não. Ela ficou Plantão Vídeo por quê? Porque ela não fechava. 365 dias, todos os feriados. Ah, tá. E principalmente os feriados eram os dias que nós tínhamos mais movimento. Aham. Era o nosso sonho quando chegava o feriado. Enquanto todo mundo viajava, pra gente era um sonho que a loja funcionasse. Uhum. E eu implantei, depois de alguns anos dentro da Plantão, ficar até meia-noite, porque foi o diferencial. Enquanto todo o mercado fechava às 21h, eu cheguei para os donos e disse, cara, vamos colocar meia-noite, com entrega a domicílio, para atender um público diferenciado. Caramba. A pessoa está em casa, puxa, a locadora fechou. Fechou não, a Plantão está aberta. Até meia-noite com entrega a domicílio. E ligavam e eu atendia. Porque o programa era ter um VHS, né? Ter um videocassete em casa, Isso. ou então um CD, né? E um Blu-ray. Isso. Então era a onda. Isso aí, final dos anos 80, já entrando na década de 90, é isso? O VHS, Paulinho, ele começou em 82, quando a Sharp lançou o primeiro aparelho no Brasil. VHS, controle remoto com fio. Não podia ficar muito longe do aparelho, se fizesse, só tinha play, stop, adiantar e voltar. O primeiro aparelho que chegou no Brasil. Não tinham fitas para serem vendidas. A Sharp fornecia, junto com o aparelho, 3 fitas Sharp. Eu cheguei a gravar, inclusive, eu tinha em 82, 11 anos, eu cheguei a gravar a Copa do Mundo da Espanha. Eita. Então, Não faz tanto tempo não assim. faz tanto tempo. Mas eu lembro bem de ter gravado. E gravava, desgravava e ficava naquele negócio. Gravava por cima porque só tinha 3 fitas. O mercado estava começando. E nessa época que você trabalhava numa locadora, você lembra assim, qual era o top assim do ranking da fita mais procurada, que era mais locada? Paulinho, nos anos 80, nós pudemos colocar... Cara... Titiliona, era? Não, Titiana não. Titiana Garganta Profunda. Não, porque ficava naquela prateleira lá no fundo da... Cristiane F. Não, porque ficava no fundo da prateleira. Ainda tinha... Ah, sim. Você não pegou isso, né, garoto? Peguei. Pegou Acho que aquele eu peguei. quartinho lá de trás da locadora? Ficava na prateleira de cima. Caramba. Ali. E tu... Emanuele. Ah, Emanuel, porque a locadora tem um quartinho lá atrás que só fazia, né, mostrava as capas dos vídeos, né, para maiores. E eu gerenciava e dizia, rapaz, o que você tá fazendo aí? Bora, saia nessa sessão não, saia daí. Hoje em dia, né, cara, com o celular na mão. Mas, Paulinho, a gente pode Que colocar que nos anos loucura. 80, os grandes sucessos, se a gente botar final dos anos 80, seria, sem dúvida, Máquina Mortífera, seria Top Gun, seria Os Intocáveis. Esses são os grandes sucessos, assim, marcantes. Porque o mercado, o que acontece? No final dos anos 80, ele não era legalizado. Legalizado no sentido de que muitas empresas, elas copiavam as fitas. Compravam um master original, tiravam 50 cópias e podia alugar, porque não tinha uma legalização. Em 90, a coisa toda foi legalizada. Com isso, todo mundo que tinha fita chamada alternativa teve que retirar do mercado. Quem vivia só disso quebrou. Então, quem tinha o mercado legalizado se manteve. E no caso da Plantão, Ok. a gente estava tudo perfeito.
Então, acontece, o mercado deu uma reviravolta exatamente em 90, porque os grandes estúdios entraram no Brasil. Abril veio com a Fox e junto com a Disney, tá entendendo? Aí depois, em seguida, a Alcatel lançando os filmes na época, não era nem Sony, era da Columbia. A Warner entrou no Brasil, no final dos anos 80. O mercado aí sim deu um boom. Por quê? Todos os grandes estúdios estavam no mercado. Então, a coisa ficou mais fácil, tá entendendo? Aí, meu amigo, 90 era Ghost pela Paramount, era uma Linda Mulher pela Disney, e a coisa deslanchou. Aí, realmente, a coisa deslanchou. O primeiro filme que você assistiu, você me falou que tinha 4 anos de idade, né? Isso. E o primeiro DVD que você disse, pô, vou comprar, vou levar para casa, vou começar minha coleção. Qual foi? Paulinho, para comprar, eu alugo desde os 3, 4 anos. Mas para comprar, eu acho que eu devia ter... Acho que o DVD mais antigo que eu tenho hoje na minha coleção é Os Embalos do Sábado à Noite, o primeiro, que eu comprei quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Que é um filme de 77, viu, Paulinho? Esse aqui, né? É, porque Isso. aí tem os dois. Aqui né? tem os dois. Aí tem os Embalos Sábado da Noite e os Embalos Sábado da Noite, que foi um grande fracasso. O segundo, de 83. De 83. Foi fracasso. O segundo. Inclusive dirigido pelo Sylvester Stallone, uma curiosidade. Detalhe, tem uma cena nesse filme em que o John Travolta tá andando na rua e esbarra com o cara. Quando ele olha para trás, é o Stallone, tá até barbudo. O Stallone esbarra nele. O Stallone dirigiu esse filme em 83 para 84. E o grande sucesso que foi Os Embalos Sábado da Os Noite. Embalos Sábado da Noite, que até hoje, nas minhas Pra tertúlias, mim, cara... eu toco as músicas e os Bee Gees e tudo Cara, mais. isso foi o início, para mim, foi o início dos grandes musicais 70, 80, 90. Para mim, tudo começou com os Embalos Sábado da Noite. Curiosidades. Curiosidades. Você falou uma curiosidade bacana aqui desse DVD, desse filme, que é a história do Stallone e tal. Vamos começar com outro musical bacana que marcou uma época. Esse aí que foi foi o demais. Flashdance. É do seu tempo? É do meu tempo. Todas as cocotas imitavam a coreografia, né, da dançarina Maniac. do filme Flashdance, né? Como era o nome da atriz? Já viu? A atriz ou a cantora? A cantora. A cantora era Irene, né? Irene Cara, Irene Irene Cara. Cara. que nos deixou ano passado. Fame, cantava Fame. Exatamente. What a Feeling. Exatamente. Isso, né? Exatamente. Nos deixou ano passado. Tem a Maniac também, que se tornou um clássico, a música Maniac, desse filme, quando Do ela tá Michael ensaiando. Sambel. Isso. E não esquecendo, Lady, né? Aquela lentinha. Isso, Joe Joe Esposito. Exposito. Isso. Vamos tocar na vitrola do Leme um pouquinho? Vamos lá, Hã? vamos lá. Atenção, olha, rapaz. Qual é que você indica aqui na vitrola? Vamos começar por What a Feeling, né? Flashdance, Que What a inclusive Feeling. ganhou o Oscar. Paulinho, tem uma curiosidade sobre essa música, viu? Por favor, conte aí pra gente. Como ele disse, a trilha sonora desse filme é do George Moroder. Quem ia cantar a música What a Feeling era o Joe Esposito. Ele queria um homem cantando a música. E ficou decidido que quem cantaria a música seria a Irene Cara. E a música acabou ganhando o Oscar de melhor canção. Os créditos ficaram para ela. Olha só, quando tem que ser, né? É. Outra curiosidade desse filme, você deve ter várias ainda pra contar. A atriz principal, Jennifer Beals, que ficou marcada só por esse filme, ela sumiu. Ela tinha feito o filme A Prometida, fez esse filme. Aquela cena em que ela faz o teste para ver se passa no né? Ela para e pede para repetir a cena para dançar. A maior parte daquela cena, daquelas piruetas e tudo, é uma dublê com a peruca se passando Fazendo por a ela. parte Porque dela. aquelas Ela piruetas, não sabia aqueles dançar pulos, nada, né? aqueles pulos eram impossíveis. Foi uma dublê. E outra música bacana que você falou aqui foi do John Esposito, né? Lady. Ai. Deixa eu ver se eu acho aqui. É essa? Não, essa é a versão lentinha que ela tá andando de bicicleta no filme e o cara tá no poste atrás dela, que é o namorado dela. Temos cenas aí no nosso telão. Isso. Vai narrando. Garotado que tá nos assistindo, que não assistiu o filme ainda, olha aí. É um filme marcante, né? Esse filme é de que ano, hein? 83. 83. Ganhou o Oscar de melhor canção em 84. O sonho dela era passar nesse concurso de dança, né? Paulinho, tem outra curiosidade também, que esse filme foi um dos casos de filme que foi, de certa forma, bem mal recebido pela crítica, né? Mas que o público amou. Isso. Então se tornou imortalizado não pela crítica, mas pelo carinho do público. Isso.
Porque a crítica Eu, quando elogiou toco a bastante. música... Olha, essa é a cena. Essa cena é antológica, É a viu? cena... Ei! Você está no nosso canal do R Truck Chama no YouTube, assistindo o nosso podcast hoje falando sobre cinema, trilha sonora, e todo mundo, eu tenho certeza que é apaixonado, né? Quem é que não gosta do escurinho do cinema, né? Uma pipoquinha, é bom demais. trocar uma ideia. Eu estou trazendo aqui o Alexandre Celi DVD e o seu melhor cliente, o Pontes. Ficou batizado de Pontes agora aqui. Beleza. Vamos lá, vamos seguindo. Nosso podcast continua. O pessoal quer saber mais. Temos o que você trouxe mais aqui de curiosidade aqui pra gente? Vamos para esse logo? Vamos, ritmo quente. O filme que marcou a minha história. Nossa, eu acho que assisti esse filme umas 6 vezes, cara, no Perdi as mínimo. contas, perdi Eu as também. A trilha sonora é perfeita. Perfeito. Ganhou o Oscar também. O casal, a Baby e o Patrick Swayze aqui. Nosso saudoso Patrick Saudoso Swayze, Patrick Swayze. que nos deixou precocemente, infelizmente. Cara, que Esse foi o filme. primeiro grande sucesso dele, viu, Paulinho? 87. E ele canta. Canta She's Like the Wind. Que She's Like the Wind. Que é a cara do Tempos Dourados. E ele Tempo. coescreveu a música principal, né? Isso, ele canta. Ele coescreveu a música principal, a Time Ou é? of My Life. Aí, quem escreveu foi o... Patrick Swayze. Sério? Ele foi coautor da música. Tá aí que eu não foi. sabia. Também Patrick não. Swayze. Também não. Coescreveu, né? Não foi o principal, mas ajudou na composição. Eu sei que She's Like the Wind ele ele compôs canta, e cantou. Mas a música principal eu pensava que era do Bill Medley. Eu também. Ah. Então vamos curtir esse disco também? Bora. Vai falando do filme enquanto eu vou colocando aqui o clássico do filme Dirty Dance. Paulinho, o Ritmo Quente foi lançado em 87, mundialmente. Se tornou uma febre até hoje. É uma das 3 trilhas sonoras mais vendidas da história. Eu acredito que ele, Os Embaçados da Noite e o Guarda-Costas São os... são as 3 trilhas sonoras mais vendidas Mais vendidas de de todos todos os os tempos. Eu adoro. Essa música ganhou o Oscar de melhor canção. I Had the Time of My Life. Isso. Em 88 ganhou o Oscar de melhor canção. Cara, todas as músicas desse disco são maravilhosas, né, cara? Hungry Eyes, She's Like the Wind, Be My Baby, que eu também adoro. Hey Baby, bom demais. Você assistiu esse filme e não foi no cinema, né? Não. Infelizmente Não era nem não. nascido, né? Esse eu aluguei na Distrivídeo com uns 8, 9 anos de idade pela primeira vez. Aham. Você foi o cara que mais locou filmes nas locadoras de Fortaleza? Ouvi dizer que sim. Eu loquei bastante. Comecei em 2001 com VHS. Olha e só. fui até o último minuto. Inclusive conheci o Alexandre na Distrivídeo. Pois é, como é que começou aí? Como é que você soube dele? Como é que vocês viraram clientes e amigos? Ó, interessante, porque quando eu estava na supervisão da Distrivídeo, nós estamos falando de 8 anos atrás ainda, já estava nos últimos anos já da época das locadoras, e na época ele foi com um amigo dele, o amigo dele é filho de uma ex-namorada, e eu me tornei muito próximo ao filho dela, Sim. e ele levou o amigo, o Gustavo no caso. Aí começamos a conversar, eu fui na sessão de western, o Gustavo gosta muito de filmes de western. Aí eu me lembro bem que eu cheguei, Gustavo, você tem que ver um filme como Tombstone, Wire Earp, Silverado. Joe Wayne. Os filmes de western, os bons, né? E ele, poxa, aí ele passou a alugar esses filmes. E na época nós fazíamos feirões de filmes seminovos. E o Gustavo passou aí. A cada 2 meses ele ia nos feirões que nós fazíamos, nas lojas da Antônio Salles, Dom Luiz. Aí ele... Eu já procurava o Alexandre. Aí chegava, cadê o Alexandre para me indicar os filmes? Eu brinco muito, Paulinho, porque eu devo ter indicado nesses últimos... Vendido e indicado para ele assistir. Nos últimos 8 anos, eu devo ter indicado centenas e centenas de filmes. Eu brinco muito com ele, quando eu estou na minha segunda cidade, né, que é Curitiba, que eu moro lá também. Eu brinco muito quando eu converso com ele, quando eu indico o filme, digo assim, e aí, gostou? Ele diz, gostei. Ele diz, então quer dizer que ainda estou 100%, não errei. E eu brinco, e ele diz, rapaz, realmente tu não indicou um filme ruim. E para mim é uma grata surpresa, porque eu fico satisfeito sabendo que o meu cliente, independente de ser ele ou ser qualquer outro, por todo o Brasil, está satisfeito com o filme. Hoje quem é o ator e atriz mais bem-sucedido no cinema mundial, cara? Cara, a atriz, eu diria que é a Jennifer Lawrence, que é a atriz da saga Jogos Vorazes, é a atriz mais bem-sucedida.
ela ganhou, inclusive, um Oscar muito jovem pelo outro lado da... Lado Bom da Vida. Lado Bom da Vida. Lado Bom da Vida, com o Bradley Cooper. né? Isso. Ele foi indicado também, e tem o Robert De Niro no elenco. E ela ganhou bem jovem, ela ganhou o Oscar melhor atriz, porque o filme é maravilhoso. Lado Bom da Vida é um filme maravilhoso, eu vi várias vezes. Foi um filme, inclusive, que eu indiquei para ele não tinha visto. Fica uma dica para você de casa assistir também. O Lado Bom, O Lado da, Bom Vida. da Vida. Mais uma trilha sonora Essa fantástica. Essa aqui é campeã. Campeã. Fala aí pra gente. Paulinho, existe uma curiosidade, não sei se é lenda urbana, mas existe uma curiosidade sobre essa trilha sonora. A trilha sonora foi toda feita pelo Bee Gees, toda Estão produzida. eles, os irmãos Bee Gees. Isso, os três, infelizmente, só o do meio está vivo, os outros dois já nos deixaram. A trilha sonora já estava toda pronta. O filme foi feito em cima da trilha sonora. Ao contrário, porque normalmente o filme é produzido E a trilha sonora é inserida. Aí não. Em cima da trilha sonora foi que o filme foi produzido e foi um grande sucesso em 1977. Isso é uma febre nas discos, nas Boate. boates dos anos Esse, 70. na verdade, é o segundo, né? Isso é o... o eu nem vi, dois. isso é o 2. É. Os Embalos Sábado à Noite continuam, né? É. Mas o grande fenômeno foi o de primeiro. 77, né? Os Embalos Sábado à Noite. Esse é o Stay Alive, né? Tem também, tem... Que eles Stay repetem. Alive é o nome de como Stay foi Alive, o exato. nome que o filme foi lançado. o segundo. Exatamente. E tem a música que Tem, intitulada tem, Stay também, Alive tem, também. tem. O primeiro foi lançado como Saturday Night Fever, que tá aí, e Isso. esse, o segundo, foi lançado como Stay Alive. Exatamente. Essa aqui é? Aí, outra curiosidade. Talvez muitos não saibam. Aí é o irmão do Stallone. Que tá cantando. Frank Stallone. Frank Stallone. Stallone. Fraton Over. É retrô que chama? Sim. Germano, nosso produtor e diretor, tá ali se coçando para fazer pergunta, porque ele é cinéfilo, adora trilha sonora de filmes. Ô, Germano, chega aqui, pô. Vem aqui. Hã? Qual a pergunta que você quer fazer para ele aqui? O filme do Blade Runner. Tem alguma curiosidade sobre Blade Runner? Dizem que a cena final não foi escrita. O ator, que é na chuva, Isso. ele na hora Improvisou. é verdade. A cena final não foi porque tem uma escrita, cena não final tinha no que- roteiro e Não, o é ator que porque inventou Na verdade, Paulinho, um monólogo, né? aproveitou a chuva e... Paulinho, esse filme foi um dos filmes mais conturbados da história do cinema. Caramba. Blade Runner. Porque o que acontece? O Harrison Ford tinha feito sucesso em 77 com Guerra nas Estrelas, trabalhando com George Lucas, diretor. Em 81, ele fez grande sucesso com Steven Spielberg, no Caçadores da Arca Perdida. Com isso, o diretor Ridley Scott o convidou para fazer o Blade Runner, certo? Essa cena específica que ele está falando, da chuva, essa cena foi feita várias vezes. O filme teve uma série de problemas, vários da equipe saíram, que não aguentava a pressão. O filme tinha uma correria porque os produtores já diziam que o filme era muito complicado, era muito complexo. Na Bora época, acabar logo esse filme, vamos terminar essa gravação. não era isso. Vamos acabar logo. E para piorar, o filme, quando foi lançado, no verão americano de 1982, ele foi lançado uma semana do filme ET. Meu amigo, ninguém foi ver pro cinema assistir Blade Runner. Queria ver o A.T. from Home. A.T. A for gente tá Home. falando do Blade Runner, mas cadê o disco do Blade Runner? Tá aí. Tá. Tá sim, ó, mas a gente tá falando do filme, você tocar a trilha sonora. E tá aí a cena final no telão Exatamente. do Blade Runner. E detalhe dessa cena aí, viu, Paulinho? Ah, Como é da chuva, ele tava com essa pomba na mão. Então tiver que fazer uma montagem... ele tava porque com a o quê na, ele tava com o quê na mão? Um pombo. Ah, Um pombo. Ah, E não na era chuva, pomba. O pombo não queria voar, Paulinho. Molhou as penas da Aí área. tiveram que fazer uma montagem em que ele solta o pombo, né? E depois já mostrando o pombo voando. E outro detalhe sobre o final desse filme, que eles queriam fazer uma cena diferente aérea, né? Tocando a música do Vangelis. Só que não conseguiram porque o tempo estava ruim e não tinha dinheiro para fazer várias cenas aéreas. O que foi que fizeram? Eles pediram autorização ao Stanley Kubrick, que tinha filmado para o filme O Iluminado, de 1980, tinha feito várias cenas aéreas.
Então, a cena final do Blade Runner, em que mostra a cena aérea, não é do próprio filme Blade Runner. É do Iluminado. É do Iluminado. Caramba, tá aí. Aproveitaram a cena de outro filme para poder... Mas Falta essa de cena recurso. do Iluminado tinha sido deletada, né? Ou chegou aí na versão Não, ele final? filmou horas e horas e horas. Cena aérea. E o diretor do Blade Runner, Ridley Scott, disse: não, eu quero analisar, passei horas vendo e eu vou ficar com 5 minutinhos. Ele pediu autorização ao saudoso diretor Stanley Kubrick. Não, você pode usar os 5 minutos, eu autorizo. Caramba. E ele usou no final do Blade Runner. O Blade Runner é um filme cheio de curiosidades, além de uma trilha sonora perfeita. Essa é a música principal do filme, viu? Sensacional esse podcast, hein? Para quem é cinéfilo, para quem gosta de música, trilha sonora, principalmente. Eu adoro, eu sei porque, vez por outra, eu faço meu programa de rádio só de trilha sonora de filmes. E o Alexandre sempre me ajuda, né, com o repertório, e a né? correria no dia 12 de junho para fazer do Dia dos Namorados. Eu em Curitiba, Paulinho, vamos fazer o programa Dia dos Namorados. A correria que foi, mas deu tudo certo. Porque a trilha sonora, e principalmente romântica, né, dos filmes, é que é o grande, Isso. a cereja do bolo, né? Que todo mundo gosta e ama. E quando eu faço um programa de rádio com a programação só de trilha sonora, de filmes, é um sucesso. Eu lembro bem na pandemia, a gente com a onda das lives, né? A gente inventou de fazer uma live, né? Eu e você falando. Muito improvisada, não foi? Tudo improvisado, tentando tocar as músicas e mostrar o cena. pedaço do cena do vídeo, enfim, cara, a internet caía, uma loucura, né? E hoje a gente está tendo a satisfação de receber você aqui, já nesse novo momento do podcast. Vamos até brindar, você brinda com a Grapete, o Pontes com Guaraná Brahma, e eu vou brindar com o Guaraná Wilson, afinal de contas, nossa geração tomava Guaraná Wilson, quem bebe Grapete repete, e o Brahma que só... O Brahma aqui pra nós, né? Era muito ruim, né, cara? Pior do que o Brahma era o Bidu-Cola, né, cara? O Bidu-Cola... Quem tomou Bidu-Cola? Você pegou o Bidu-Cola ou não? Só de nome. Bidu-Cola, rapaz. Muito ruim, Mas cara. esses três aqui, Paulinho, eu tive... Esse aqui eu tive desprazer, realmente. A Brahma que me perdoe. A Brahma que me perdoe, né? Mas... Tanto é que a fábrica virou o shopping hoje, né? Exatamente. Por ironia do destino, a residência do nobre Gustavo Pontes É do lado. é bem próximo ao... Aí era. Eu fiz uma visita nessa fábrica. Na época de estudante, eu fiz uma Sim, visita. Tinha sim. essas discussões, né? Tinha visita de colégio. Isso. E na época quem me patrocinava era a Suquita. Quem bebe Suquita, o coração palpita. Aí o pessoal passava na rádio para tomar Suquita de grátis. Era lançamento na época, eu acho que era o grupo J. Macedo, que era aquele... Não era J. Macedo, que era daquele terreno? Acho que teu pai deve saber. Acho que era. Acho que era o grupo J. Macedo, enfim. E falando de cinema, acabei falando em refrigerante, porque uma coisa está atrelada à outra, Com né? certeza. A história do cinema com o lançamento de moda, né? De vestuário, de moda, até de estilo de Da vida, cultura pop né? em geral. Você é um cara que é jovem, mas é retrô Com certeza. na maneira de se Totalmente. vestir. Tanto é que ele tá com a camisa do Schwarzenegger. Exterminador do Futuro 1 de 84. 84. Você é um cara que gosta de coisas retrôs. Com certeza, Você desde fez uma viagem criança. agora há pouco tempo para conhecer o mundo, a história e a vida de Elvis Exatamente. Presley. Você Estive foi a em Graceland. Fui em Graceland, experiência fantástica. Não só Graceland, como a cidade de Memphis, né? Que é uma cidade que respira música, digamos, desde a década de 30, mais ou menos, do século passado. Você anda e é blues, assim, em todo canto. B.B. King, Elvis... Enfim, pra quem gosta de música, assim, é uma coisa fora de E série. ele era filmando e me mandando. Olha aí, Alexandre, olha aí. Mostrou o túmulo do Elvis. Eu disse, mas o Elvis tá aí não, cara. O Elvis não foi. Elvis não Dizem que morreu. Elvis não morreu. Elvis não cara. morreu. Voltou pra casa, como diz o homem Ele de teve Deus até aí. na festa do Retro que chama que eu fiz lá no Murano. Pô. Você é daqueles turistas que viajam o mundo atrás das locações, dos lugares onde foram feitos filmes? Ah, com certeza. Quais foram os com lugares certeza. que você já conheceu no mundo aí? Vamos lá, de locações de filme. Eu conheci O Poderoso Chefão, em Nova York, na cena que o Luca Brasi é assassinado com a faca aqui na mão e a corda no pescoço, no lobby de um hotel. Tu mandaste pra mim de lá do Scarface, Scarface né? Miami. também, A cena onde foi Miami, feito Scarface. a mansão do chefe dele, em Isso. Miami. As clássicas escadarias do rock na Filadélfia, né?
subir aquelas escadas correndo, escutando a trilha Caramba. sonora no ouvido. Tu fez aquela Isso, cena fiz. do Stallone lá? Taran, tchan, Exatamente. tcharam, tchan. Caramba, você tem isso filmado? Eu não. Infelizmente cara, tá você devia ter no gravado troquei de isso, celular, pô. é. A gente passar aqui no podcast. Agora a gente não pode deixar de falar do Footloose. Conta pra mim a história de Footloose, que é uma inspiração aí para tantos jovens que gostavam de seguir aí a história do ritmo outro louco, da também, musicalidade, né? É outro também que virou um clássico do gênero, de 1984. Aí tem de tudo. Tem Bonnie Tyler, tem duas músicas do Kenny Loggins, né? Kenny Loggins estourou mesmo com esse filme, em 84. Que é o Footloose. Footloose, né? E tem outra música dele no filme. Tem música dele no Top Gun, né? Uhum. Tem música dele no filme Falcão, Campeão dos Campeões, de 87, do Stallone, que ele é um caminhoneiro, né? Queda de braço e tudo. A música principal é do Kenny Loggins. Eu gosto da Dennis Williams, da Hit for the Isso, Boy. exatamente. Eu gosto muito Exatamente. desse filme. Curiosidades tem? Paulinha, Foi o filme que lançou o Kevin Bacon, né? o Kevin Bacon, 84. E até então ele não era um ator conhecido. Hoje é um grande ator. Grandes filmes depois disso. É um filme realmente marcante. Footloose está entre eu diria que os 3 grandes filmes musicais dos anos 80. Ele, Flashdance e Ritmo Quente são os grandes filmes dos anos 80, do gênero musical, né? E com uma trilha sonora. Tem até na cena da festa, cena final, Aí. toca... Tá aí no telão. Pronto, essa cena aí toca, antes dessa música mais dançante, toca For Agner. A Waiting Girl for Like You, que Nossa, é é uma música linda. linda. Detalhe, viu? Ela não toca assim, as pessoas não se tocam, eles estão conversando lá de fora da casa e a música tá rolando na festa. Porque na época que eu vi no cinema, Paulinho, eu sou um cara que, se eu sentar numa poltrona, meu amigo, não converse comigo, se eu estiver com a namorada, não fale comigo. É mesmo, né? Caramba. Mas eu faço o seguinte, para evitar essa situação, eu vou ao cinema, vejo o filme sozinho, depois vou de novo, levo meu irmão, do filme do gênero dele, e vou pela 3ª vez com a minha namorada. Aí eu posso ficar, ela pode falar comigo, não tem problema. Já sabe todo Pronto. o momento de Sempre tudo. uma tática que eu usei, sempre funcionou, viu, Paulinho? Hoje você vive só disso ou você faz mais alguma coisa? Eu tenho... Dá dinheiro, dá para se manter? Paulinho, antes da pandemia, isso era uma febre. A distribuição que eu tinha, essa parceria que eu tinha, que eu mantenho com o pessoal de São Paulo e de Curitiba, era uma febre que nem eu acreditava. Eu tinha saído da supervisão já da empresa que eu administrava, fiz um ano sabático. Sabático diz que é coisa para rico, mas eu não sou rico, sou metido, então fiz um ano sabático pelo Brasil para conhecer o mercado. E vi o potencial que o Sul e o Sudeste ainda tem de gente que coleciona filmes em DVD e Blu-ray. Até porque, Paulinho, eu costumo dizer às pessoas estranho, cara, mas existem muitas pessoas nostálgicas que gostam de tudo. O cara pode ser colecionador de carro. O meu irmão trabalha nessa área. E o sócio dele tem coleção de carros antigos, é fascinado por carros antigos. Então, tem coleção de tudo. Tem gente que coleciona caneta, chaveiro, seja o que for. Eu gosto do Fusquinha. Pronto. Eu O trouxe meu irmão, a empresa dele já recuperou uns 10 Fuscas. Eu trouxe um Fusquinha. Pô, eu preciso falar com o seu irmão, porque eu trouxe um Fusquinha lá de Curitiba, coincidência. Tem muito, chegou lá agora. tem muito colecionador, lá tem muito. Trouxe agora lá de Curitiba, porque eu vou para minhas festas retrôs de Fusquinha. Já quem está com o podcast é retrô que chama, o apresentador tem que chegar na produtora de Fusquinha. Hã? Show de bola. E o cheiro de gasolina? Quando entra... Rapaz, não fale não. Quando o carburador entope, putz, suja o carburador, o giclê. O giclê é retrô que chama. Entra dentro do estúdio, aquele cheiro de gasolina na roupa do cidadão. Sol Piper, no segmento Aventura, para quem você acha que o filme é Sol Piper, Aventura? O filme Aventura. Não, no segmento Aventura. Tem drama. Quem é o No segmento Aventura. Aventura, é. O que é que você indica para o pessoal de casa? Que te marcou os anos. Se for falar anos 80, eu acho que o filme no quesito aventura, no sentido estreito da palavra, eu diria que o primeiro Indiana Jones, de 81. 81. É. Aí o segundo, 84. É interessante que o Indiana Jones é um dos poucos casos
em que os 3 filmes foram feitos na mesma década. É. 81, Caçadores, 82, o Tempo da Perdição, e o 89, A Última Cruzada. Acho que só ele e o Rambo tiveram essa situação. Foram os 3 O Rambos primeiro na década. Rambo, 82, o segundo Rambo, A Missão, 85, e o Rambo 3, 88. Caramba. Na mesma década. Não Sabe tem outros. tudo. E você diz que é só o Piper no quesito comédia. Esse aí é top 10. Esse aqui é da o história, campeão. da história. Com certeza. Curtindo a vida Adoidado. adoidado. Esse tá no meu top 10 de filmes de todos os tempos. Pra vida. Olha aí. Muito bom. E quando foi lançado em 86, ele nem sonhava em nascer. É. Caramba. Faltava 11 anos. Você qual foi o filme que você já assistiu mais de 10 vezes? Qual foi? De Volta para o Futuro, eu acho que eu já devo ter visto umas 12. Curtindo a Vida Adoidado também assisto desde os 9 anos. Cada vez que assiste, tem uma emoção diferente? Ah, ou com como é que é? certeza. Com certeza. Principalmente no De Volta para o Futuro, que é um filme que cada vez que a gente assiste, a gente percebe um detalhe diferente que a gente não tinha percebido no filme anterior. A gente está fazendo um podcast retrô e não tem como não terminar essa conversa sem falar do filme De Volta para o Futuro, que com Exatamente. certeza marca a minha geração, é de muita gente que está nos assistindo Isso, agora. isso. Desde o carro, o professor e a trilha sonora. Trilha Né? sonora. É um filme marcante. É uma trilogia também que... Eu posso dizer que essa trilogia também pegou uma década. Por quê? Porque ele foi lançado em 85, o primeiro foi um grande sucesso, e filmaram simultaneamente o Segundo, 2 e o 3 em em 89. 89. Só que o segundo foi lançado em 89, que eles vão para o futuro, né? Já mais futurista, e o terceiro, que eles vão para o Velho Oeste, né? Foi lançado em 1990. Então, posso dizer que esse também é um caso de uma trilogia que caiu numa década, né? De 85 a 90, uma década. E olha, você só consegue com o Alexandre série DVD. Coleção completa com os 3 filmes Em DVD e Blu-ray. Da Nós série. temos no estoque o em DVD. DVD e Blu-ray. Blu-ray. Como é que faz para conseguir? Ah, meu amigo, só entrar no nosso Instagram, Alexandre CLDVD. Nós temos mais de 20 mil títulos em DVDs e Blu-rays. Sempre recebendo mercadorias e produtos novos, nossos parceiros de São Paulo e Curitiba. E o que precisarem, nós vamos atrás. Normalmente eu peço aos meus clientes, mandem as suas listas, o que vocês precisarem, nós vamos atrás. Ponte, o que está faltando na sua coleção? Rapaz, muita coisa. Todo dia aparece coisa nova. Só que com o Alexandre eu tenho reservado o quê? Uns 15 filmes ainda? Os 15 20? filmes, ele É. pegou uma centena de filmes comigo nos últimos anos. Foi. Mas continua dizendo. Ali fora mesmo, não vou longe. Ele disse, Alexandre, tu consegue para mim perfume de mulher com Alpatino e Blu-ray? Puxa, Aí eu perfeito disse, assistir esse filme. está agendado. Considere... Todo dia eu lembro de pedido um filme e vou pedindo pra ele. Sempre assim. Quando ele estava nos Estados Unidos, ele tentou procurar por lá, não achou a trilogia do Poderoso Chefão em Blu-ray, porque tem a coleção em DVD. Ele disse, rapaz, é uma coleção que eu tenho que ter em Blu-ray. Aí eu disse, considere seu pedido realizado. Eu não sou o gênio da lâmpada, né? Que sai da lâmpada e atende os 3 desejos, mas o que o meu amigo Gustavo pede, eu vou atrás. E não só ele, mas todos os meus clientes, tanto em Fortaleza como em qualquer cidade do Brasil. Eu tenho clientes em Manaus, tenho clientes no Rio de Janeiro, boa parte dos meus clientes no interior de São Paulo. Tenho clientes em todos Lá os... fora também tem? Já está aí exportando? Não. Mais Brasil mesmo? Não, Brasil. Tem um filme que está sendo, nesse exato momento, sendo produzido. Você tem noção aí qual é a expectativa que vai ser lançada aí? Paulinho. Porque o Oscar também já está se aproximando agora para o Isso. próximo ano. Já tem filme agora em cartaz que já está rolando aí, já dizendo que são indicados para o Oscar. Mas Isso. qual é a grande expectativa? Paulinho, a grande surpresa que eu tive essa semana, no que diz respeito à notícia, eu sou muito fã do Tom Cruise desde 1983, quando ele lançou o filme Negócio Arriscado, certo? Então, o Tom Cruise, para mim, é uma referência de ator com grandes sucessos. Mas a notícia que eu tive essa semana, que em função da greve dos roteiristas e dos atores, que já rola há alguns meses nos Estados Unidos, e está tudo paralisado, Missão Impossível 8, Opa! que seria lançado em maio do próximo ano, foi adiado para junho de 2025. Poxa. Tudo em função... Por quê? Porque o filme já estava sendo filmado na África. O anterior, boa parte foi na Itália, durante a pandemia, atrasou. Ele lançou o Top Gun 2, atrasou, lançou o Missão Impossível 7 agora,
não deu bom resultado porque ele caiu junto com a Barbie, todo No mundo correu para a Barbie Oppenheimer, e esqueceram do Missão Impossível 7. E a conclusão da série Missão Impossível seria com o filme número 8 agora em 2024. Mas a notícia que eu recebi essa semana é que ele vai ser foi adiado para junho de 2025. Com isso, eles querem concluir a saga Missão Impossível. E você, o que está sabendo que ninguém está sabendo do mundo cinematográfico? Paulinho, eu continuo me atualizando ainda nos anos 80 e 90, né? Mas a minha aposta de até esse ano de cinema tem um grande filme que acabou de ser lançado, né? Que é o novo filme do Martin Scorsese, Sim. com Robert De Niro e Leonardo DiCaprio. 3 horas e 40 de filme? 3 horas e 40 de filme, que é O Assassino de Lua das Flores. Uhum. E eu ainda não assisti, mas se tem Martin Scorsese, se tem Leonardo DiCaprio, se tem Robert De Não Niro... tem como dar errado, né? E a atriz do filme, que é uma atriz novata no cenário do cinema, já estão dizendo que ela pode ser uma das cotadas para o Oscar de melhor atriz do próximo ano. Eu vou esperar para assistir, mas eu estou bastante empolgado. É interessante essa questão dos 3 horas e 40 minutos, porque comercialmente isso prejudica muito. Porque quando o filme é curto, um filme máximo 2 horas, você pode ter várias sessões. Quando o filme tem 3 horas e 40, no máximo que vai ter 4 sessões. Isso prejudica a rentabilidade do filme. Mas no caso do diretor, como ele citou, um gênio, Martin Scorsese, um dos maiores diretores da história do cinema, quando se trata disso, ou seja ele, seja o Coppola, seja o Ridley Scott, inclusive, vai lançar em breve o filme da história do Napoleão, com o Joaquim Fênix. Já está passando até o trailer. Pronto, com o Joaquim Fênix, que também concluiu agora recentemente as filmagens do Coringa 2. Então ele está vindo agora com a história do Napoleão. Eles não estão preocupados em fazer dinheiro. Os caras todos com mais de 80 anos, eles querem realizar sonhos. E não estão preocupados. É uma briga com o estúdio, mas aí prevalece nesse momento realmente a força do diretor. O filme tem que ser, se ele fez para 3 horas e 40, ele quer no cinema 3 horas e 40. É conflitante isso aí, viu? Muitos filmes são prejudicados por causa da interferência do estúdio, né? Que o diretor tem uma visão, o estúdio vai lá e bagunça tudo. E isso aconteceu no Blade Aí, Runner. geralmente, o que acontece? Quando lança o Blu-ray, o filme aparece versão normal e versão estendida, que seria aquela versão original que o diretor gravou para passar no cinema, mas que o estúdio não deixou. Entendi. Então, é um conflito bem... Uma curiosidade, se você me permite, sobre Blade Runner, que eu vendo vários documentários, que eu li muito, que é meu filme predileto. O filme foi lançado em 82, eu não tive oportunidade de assistir no cinema, eu tinha 11 anos. Infelizmente, a única coisa do Blade Runner que eu não fiz foi assistir no cinema. O Blade Runner, esse conflito, o diretor quase saiu do projeto, o filme quase não saiu, o filme foi um fracasso de bilheteria. No ano seguinte, o filme foi lançado na TV. Paulinho, virou uma febre. O que ajudou muito o Blade Runner? Muitas pessoas viram na TV e viram como o filme é maravilhoso. E melhor do que isso, no ano seguinte, estouraram as locadoras nos Estados Unidos. Se vendeu como água o VHS do Blade Runner. Olha aí. E ele só foi descoberto, se tornou um filme cult, que hoje é considerado um dos 3 melhores filmes de ficção de toda a história do cinema, em função do VHS. As locadoras alugavam muito, vendiam muitas fitas, faltava nas lojas nos Estados Unidos o Blade Runner. Por quê? Porque poucos tinham visto no cinema em função desse conflito com o ET em 82. Eu acho que a gente tem que ter aqui uns 10 episódios do nosso podcast para falar de cinema, porque é um assunto... 10 é pouco, viu, Paulo? 10 é pouco, né? Pouco. O cinema Pois tem é. 120 anos de história, então... Eu espero que a gente tenha levado um pouco dessa emoção do cinema, das trilhas sonoras, para você que adora cinema, assim como eu adoro as trilhas sonoras. Exatamente. Com o Papa, dos CDs, Blu-rays e DVDs, o Alexandre, com mais de 35 anos de mercado. E esse jovem rapaz que é consumidor, que adora cinema retrô, e a gente bateu esse papo maravilhoso com muita grapete, com Guaraná Wilson, e é claro, com o podcast que é o Chiclete Block, do YouTube, Colombo Rodolfo Cunha, um Larga Mais. Suas considerações finais, meu querido Pontes. Olha, primeiro, obrigado, né, pela nossa participação aqui. É sempre um prazer estar voltando a essa década que eu digo que foi a década mais divertida na cultura pop, na música, no cinema. E eu acho que é uma década que não pode ser esquecida, né? Não pode e nem vai ser esquecida. Porque virou moda nos últimos anos fazer homenagem aos anos 80. Prova disso é aquela série que lançou no Netflix, Stranger Things, que se passa toda nos anos 80.
Trilha sonora. Ressuscitou músicas. tudo. Crianças tudo. de 12, 14, 13 anos, aí adolescentes Isso. Todos curtindo as músicas. descobrindo e redescobrindo o que foram os anos 80, né? Então a gente aqui vai trabalhar para manter esse legado vivo. Paulinho, eu costumo dizer que eu nasci com cinema no meu sangue. E trabalhei com isso, continuo trabalhando com isso. Meu irmão disse, rapaz, é impressionante que o mercado muda, desde a época do VHS, muda e você não larga. Não larga porque eu tenho uma verdadeira paixão por cinema. E como eu disse para você no programa que nós fizemos na rádio, o cinema sempre vai andar junto com a música. Não existe cinema sem música e não existe Músicas. sem o cinema, porque os dois têm que caminhar juntos. Muito obrigado pela participação de Eu vocês. que agradeço mais uma Prazer vez. foi nosso. E olha, não perde a oportunidade. Estou dando o canal, o maior fornecedor de CD, DVD, filmes retrôs e atuais é ele. Alexandre Selle DVD, segue ele no Instagram. O meu jovem amigo, forte abraço ao seu pai e seu irmão, que eu sou fã também. Obrigado. São astros também, são ídolos aí, né? Na política, na Obrigado. vida, fazem muito bem para nossa cidade, viu, irmão? Cenas do próximo capítulo, no nosso próximo episódio do podcast R Troque Chama. Valeu, gente! Um brinde com o Guaraná Wilson.